Pré e probióticos, a sinergia perfeita do seu intestino. Então, você que tem uma doença autoimune, muito provavelmente já tem ouvido falar em probióticos, né, que são organismos, micro-organismos vivos, bactérias, algumas vezes leveduras, né? Então, as bifidobactérias, os lactobacilos, isso são os probióticos. Mas tão importante quanto os probióticos é também a gente oferecer os pré-bióticos, que é como se fosse o alimento para o probiótico. Não está tão correto definir assim, mas para que você entenda aí a termos didáticos, eu vou colocar dessa maneira. Então, você dá a bactéria e você dá o ingrediente que será fermentado para essa bactéria usar como alimento. Então, você precisa ter uma sinergia, precisa ter os dois, pré e probióticos, porque a ação deles é em conjunto. Vou falar aqui algumas ações dos pré e probióticos a nível de autoimune. Então, um benefício, né, desse equilíbrio entre pré e pós é a imunidade. Então, você precisa ter uma imunidade para combater infecções. Se engana quem acha que ter uma doença autoimune eu preciso baixar a imunidade. Os medicamentos fazem isso. Na marra, na força, baixam a sua imunidade. Mas o objetivo é o equilíbrio, a modulação imunológica. Nem de mais, nem de menos. Controle normal. Você precisa ter uma boa imunidade. Todos os dias você tem contato com vírus, bactérias, infecções, enfim, coisas que podem colocar em risco a sua integridade física. Então, se você tem um sistema imunológico funcionando bem, você vai ter esse equilíbrio, né? Nem aqui, nem além, nem de mais, nem de menos, equilíbrio. Também um benefício do equilíbrio entre pré e probióticos é a indução da tolerância a antígenos alimentares. Eu sempre falo aqui sobre a tolerância imunológica. O que é isso? Quem tem doença autoimune perdeu a tolerância imunológica, que é você saber, tão importante quanto atacar, quanto o seu sistema imunológico atacar para te defender, ele saber o momento de parar de atacar. Porque se ele não para, ele vai atacar coisas que não deveriam atacar. Numa doença autoimune, a gente sabe que a pessoa perdeu essa tolerância. Então, o objetivo é resgatar essa tolerância. Então, todas as vezes que você se alimenta com alimentos que o seu corpo não entende como alimento, que ele não tem capacidade de digerir, isso é o que a gente chama de um antígeno, ele vai atacar. Esse equilíbrio entre pré e probióticos, ele ajuda você a ter uma maior tolerância a antígenos alimentares. Isso favorece a redução de alergias e hipersensibilidades alimentares, que está profundamente ligada ao mecanismo autoimune. Consequentemente, eu reagir contra alimentos vai me deixar mais inflamado. Outra questão é a digestão de nutrientes. Então, quando eu tenho esse equilíbrio de pré e probióticos no meu intestino, eu consigo digerir melhor os nutrientes, substâncias grandes e complexas em substâncias menores, mais simples, mais fáceis de serem absorvidas sem gerar uma resposta negativa, tá? Além disso, existe uma competição com os patógenos. Então, imagina, nosso intestino é uma floresta. E se eu coloco, a gente vai ter bactérias boas e ruins ali dentro. Então, se eu começo a colocar mais bactérias boas, alimento para essas boas bactérias, eu vou começar a fazer uma competição entre essas boas e más no sentido positivo. Então, as boas vão começar a competir por espaço e por alimento no ecossistema intestinal com as ruins. Né? Então, existe uma briga por espaço e por comida entre elas. Então, se eu tenho mais pré e probióticos, eu estou favorecendo essa competição das boas com as ruins. Isso é positivo se eu tenho dominância, né? Se eu tenho equilíbrio entre pré e probióticos. E também,
esse equilíbrio vai agir na modulação de citocinas. Então, a gente tem citocinas pró e anti-inflamatórias. Então, a modulação é o equilíbrio. Então, influenciar mais, né? Eu tendo esse equilíbrio intestinal, eu estou influenciando mais nesse equilíbrio de citocinas que são estimuladas. Então, eu tenho mais estimulação inflamatória. Tá? Isso vai ajudar e muito no controle inflamatório. Então, quais são as fontes de probióticos? Os alimentos fermentados, principalmente, então kombucha, kefir, chucrute, kimchi, isso são fontes de probióticos. E você tem aí, pode consumir isso muito barato, quase gratuitamente. E os prebióticos, basicamente, você vai encontrar em produtos de origem vegetal. Tem alguns que vão, nem todas as fibras são prebióticas. Mas, via de regra, se você tem uma alimentação rica em fibra, você vai ter quantidade de prebióticos. Mas vou citar alguns que são muito interessantes. Um deles é a banana verde. Então, banana verde, uma banana vai ter em média 10 gramas de fibras prebióticas. Isso é muito interessante. Então, a biomassa de banana verde ou até mesmo a farinha de banana verde, principalmente a biomassa, então você pode usar e colocar, eu falo para os meus alunos, enfia a biomassa onde você conseguir. Vai fazer feijão, vai fazer um bolo, vai fazer um pão, vai fazer um suco, vai fazer o que for, coloca a biomassa de banana verde. Não tem gosto e você está ingerindo uma fonte de prebióticos excelente. As frutas em geral, principalmente kiwi, abacate, laranja, melancia, cebola, alho, cebolinha, também são fontes de fós e inulina. A batata Yacon, também rica em fós, uma excelente fibra prebiótica. As leguminosas, né, feijão, grão de bico, lentilha, as oleaginosas, né, que também são fontes de gorduras boas, amêndoas, nozes, avelã, pistache, também são excelentes. A aveia, né, rica em beta-glucana e amido resistente, são aí algumas fontes aí para você prestar atenção se você está consumindo isso diariamente ou com uma frequência bem significativa. Então, isso é importante para você entender que não é só tirar. Então, às vezes você viu que o glúten faz mal, que o açúcar faz mal, estimula o processo inflamatório, faz a autoimune se manter ativa, beleza, você tirou. Mas o que você colocou no lugar? Tão importante quanto tirar é colocar. Então, se você tirou esses alimentos que você já viu que não são tão interessantes assim, mas você não coloca pré e probióticos no lugar, você não está fazendo modulação intestinal, você não está fazendo modulação inflamatória, você não está fazendo modulação do sistema imunológico. Então, pense bem, foca não só no que você tira, foca no que você coloca para dentro de você todos os dias. É isso. Saúde plena.